Olá pessoal, tudo bem? Meu bom dia a todos e a todas, bom dia tutores, alunos. Como foi a semana? Estamos aqui mais uma terça-feira, para dar continuidade à nossa finalização deste módulo, mas ainda tem outros, como vocês sabem. Antes de começar a aula, eu quero aqui mandar um abraço aos alunos de Costa Marques. Receba nosso abraço carinhoso e aos demais polos que estão nos assistindo, estão nos acompanhando. A todos os tutores também, receba o nosso carinhoso abraço. Vamos lá, nossa atividade. Eu acredito que a aula de hoje foi excelente, como as demais têm sido excelente. E a aula de hoje nós agregamos mais conhecimento. Então vamos finalizar aqui com os nossos questionários. Vamos lá acompanhar os questionários. Eu trouxe algumas exemplificações dos questionários para contribuir nos relatos que vocês já fizeram. Vamos lá, pessoal? Vamos lá na primeira pergunta. A primeira pergunta ela diz o seguinte: de acordo com o livro Pró-Funcionário, volume 3, unidade 4, que foi uma aula expositiva, pergunta o seguinte: defina sobre ética. Já foi explanado na aula da professora. Então, a ética ela está relacionada da seguinte forma: podemos afirmar que ética é um conjunto de valores. E esses valores estão amplamente codificados, cujo fim é ordenar a vida humana, social e politicamente. Então, a ética, ela resume num conjunto de regras sociais, que é para que nós possamos estar nos relacionando no convívio, no contexto vigente, na escola, no trabalho, na família. Nós precisamos ter esta ética, correto? Vamos para o próximo. Eu trouxe aqui, pessoal, um conjunto de regras aqui, de valores, para que fique mais explícito para vocês. Então, vamos lá verificar quais são esses valores éticos. Eu trouxe aqui responsabilidade, que são valores que são inerentes à vida social do homem. Então, veja só, a responsabilidade ela está da seguinte forma: se eu, enquanto pessoa, enquanto cidadão, não tiver responsabilidade comigo, eu não vou ter responsabilidade com a minha família, com o meu trabalho, com meus estudos. Eu preciso da responsabilidade. Então, veja aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar o que eu estou falando sobre responsabilidade. O próximo são... Deixa eu só apagar aqui, pessoal. O próximo são a lealdade. Como vocês podem observar, a lealdade também é inerente aos padrões éticos da vida social do ser humano. Então, o que é que eu preciso? Por que eu preciso ter lealdade dentro dos valores éticos? Eu preciso ser uma pessoa correta, eu preciso ser ajustada, eu preciso ter lealdade em tudo que eu for fazer. Vamos lá aqui para a questão da cidadania. Na cidadania, eu tenho que reconhecer quais são os meus deveres e os meus valores. Então, pessoal, veja só. Aqui em cidadania, eu tenho o seguinte, os deveres e o valor do ser humano. Então, o que que acontece? Eu tenho que reconhecer quais são os meus deveres, quais são os meus valores, e também eu tenho que reconhecer que, enquanto cidadão, eu tenho obrigações sociais, correto? Vamos lá para a integridade. Na integridade, eu tenho que saber quais são as minhas condutas. Aqui, ó, integridade, ela está relacionada à conduta, às minhas razões, à maneira como eu me porto em tudo, no meu convívio social. E o próximo aqui, nós temos também a transparência. Nessa transparência, pessoal, está relacionada a eu ser
um ser humano transparente em tudo. Eu não posso ser uma pessoa dúbia, pessoa que em um momento é uma coisa, em outro momento é outra. Eu preciso extremamente desses valores éticos aqui, que estão relacionados à vida social, ao contexto social. Eu também vou precisar, pessoal, do respeito. Aqui, ó. Eu preciso ter respeito em tudo. Eu preciso ter respeito a mim como pessoa, porque se eu não me respeito, se eu não me considero, eu não vou considerar o indivíduo. Então, eu preciso desses valores éticos enquanto cidadão, no meu convívio social. Eu preciso ter esses valores agregados na minha personalidade. Sem esses valores, pessoal, fica difícil travarmos um relacionamento coerente em todo o convívio, ok? Vamos lá para o próximo? O próximo, pessoal, eu vou só aqui abrir um parênteses breve, só para mim apagar um pouco aqui para não atrapalhar a nossa visão. Vamos lá. A segunda questão é a seguinte: dê exemplo de 2 valores materiais e 2 valores ideais. Conforme foi explanado na aula anterior da professora Noêmia, ficou bem claro o que seriam esses valores: vida, água. Esses 2 valores, vida e água, são inerentes a nós, a nosso cuidado. Nós precisamos preservar a nossa vida em todos os sentidos. Nós precisamos ter cuidado conosco, pelo alimento, o momento que nós vamos descansar, o momento que nós vamos estudar. Nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos valorizar a nossa vida como um todo. E a água, que é o bem precioso da natureza. Conforme foi explanado, nós precisamos cuidar porque ela pode acabar. Então, nós precisamos preservar agora, preservar a vida, preservar o meio ambiente, preservar a água da qual nós precisamos muito. E o terceiro valor são a justiça. A justiça, o belo. É preciso ter justiça, é preciso estar atento ao que está sendo feito de justiça e se eu sou justo também, se eu estou sendo justa em tudo. E com relação ao belo, o que seria belo para vocês hoje, nos tempos atuais? O que é um padrão de beleza hoje? Qual é o padrão estético hoje da beleza, digamos, da beleza feminina e da beleza masculina? O que está hoje em evidência? São as um pouquinho mais gordinhas, um pouquinho mais magras. O que é belo? Tudo aquilo que nós trazemos à nossa memória, o que pode ser bonito para um, pode não ser bonito para outro, mas em tudo há um padrão de beleza. Atualmente nós estamos vivenciando isso, mas existe importância no belo. Vamos lá para o próximo? A terceira questão, realize uma pequena redação sobre o tópico 4.2, valorização estética. Responda, exemplo, seu entendimento sobre o termo estética, que aqui nós estamos falando de novo sobre estética. Como você distinguiria a estética da ética? E eu trouxe um exemplo para vocês que está no nosso cotidiano, nos cursos também de filosofia, nos cursos de arte, sempre aparece essa imagem. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui um pequeno conceito sobre estética. A estética é uma especialidade filosófica que visa investigar a essência da beleza e as bases da arte. Ela procura compreender as emoções, ideias e juízos que são despertados ao se observar uma obra de arte. Como vocês estão vendo aqui, pessoal, eu trouxe a imagem aqui, uma obra de arte pintada numa tela a óleo, por Leonardo da Vinci, ou Da Vinci. Ele pintou a Mona Lisa. Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo, ela tem um padrão de beleza para ele, quando ele pintou,
ele pintou porque ele visualizou uma imagem de beleza nela, na Mona Lisa. E hoje ela continua sendo uma obra de expectativa também. Uma obra que muitos vislumbram quando vão assistir a uma exposição de teatro, onde eles divulgam as telas, onde eles divulgam suas pinturas. Sempre vocês vão encontrar a imagem de Mona Lisa, as fotos, não só de Mona Lisa, mas tantos outros que hoje atualmente nós temos bons pintores, tanto no Brasil como nos exteriores. Vamos para o próximo? A quarta questão. Demonstre, a partir de seu próprio entendimento, o sentido de educação como ensino de habilidades e competência e a educação como formadora de caráter humano. Pessoal, eu vou fazer uma observação aqui sobre educação, habilidades e competência. E educação formadora do caráter humano. Vejam só, pessoal. A educação, enquanto formadora de caráter, enquanto formadora de competências e habilidades, em tudo a educação está inerente ao nosso processo de desenvolvimento cognitivo. Eu preciso da educação, eu preciso ser ensinada para que eu desenvolva uma habilidade. Ou seja, as competências é tudo aquilo que eu vou adquirindo com o meu processo de desenvolvimento cognitivo por meio da educação. Através desse processo, eu adquiro habilidade, eu aprendo a fazer, eu conheço, que são as competências, e eu desenvolvo, que são as habilidades adquiridas através da educação. E quando nós voltamos aqui, educação formadora de caráter, educação formadora de caráter. Que caráter seria esse que eu estou falando aqui? Educação formadora de caráter. A educação formadora de caráter, pessoal, é tudo aquilo que eu mostrei agora há pouco, eu vou passar de novo para vocês aqui. Acompanhe os slides. Quando eu estou falando de valores éticos, esses valores éticos, pessoais, eu só vou conhecer através da educação, na educação. Por isso que eu preciso dessa etapa social da minha vida para que eu compreenda qual é o meu papel social, quais são os meus deveres, o que eu estou fazendo aqui, nesta terra. Então, enquanto eu estiver aqui, eu devo seguir os meus padrões que eu conheci através da educação. Por isso, pessoal, eu peço que vocês mantenham sempre suas pesquisas, buscando. Se ficou alguma dúvida aqui nessa explicação ou na aula anterior, porque eu sei que a aula hoje foi excelente, mande suas contribuições para o fórum, envie suas perguntas para que a gente possa responder. E no próximo slide, que eu trouxe aqui para vocês, eu estou falando um pouco sobre educação formadora, que fala sobre o caráter, né? Então, o caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir do indivíduo. Olha aqui o exemplo. Uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter. Ou seja, ele não adquiriu pela educação esse caráter. Houve falha, faltou. Então, uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter, geralmente é qualificada como desonesto. Eu creio que não precisa nós estarmos nominando aqui quem são essas pessoas desonestas. No nosso dia a dia, no nosso convívio, a gente sabe e percebe quem são as pessoas que têm dúbio caráter. E a gente precisa, de fato, estar atento com quem nós nos relacionamos, se de fato essa pessoa tem honestidade ou não. Pois não apresenta, como eu falei agora há pouco,
firmeza de princípios ou moral. Por outro lado, a pessoa de caráter é alguém em conformação, olha aqui, ó pessoal, conformação moral, sólida, incontestável, como nós costumamos dizer, fulano está acima de qualquer suspeita, é uma pessoa de caráter absoluto, uma pessoa da qual podemos confiar. Então, pessoal, eu espero que essa atividade aqui tenha surtido, de fato, compreensão na questão do caráter. Vou apagar aqui de novo, pessoal, só para não atrapalhar a leitura de vocês do próximo slide. Só um minuto, pessoal. Eu espero que vocês, de fato mesmo, tenham compreendido e possam estar enviando suas dúvidas. Eu vou para o próximo slide, só para finalizar. Aqui. Habilidade é um grau de competência de um sujeito frente a um determinado objetivo. Por exemplo, falar de habilidade mecânica, a capacidade de colocar uma máquina em funcionamento, habilidade verbal, a capacidade de fazer uma apresentação discursiva, habilidade em matemática. São vocações do sujeito, como eu havia explanado para vocês. Eu aprendo e desenvolvo essas habilidades através das competências. E vamos aqui a outra questão aqui. Só voltar aqui, pessoal, para vocês. Tá. As competências é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Exemplo, um jogador de futebol se torna treinador competente, pois uniu a experiência, como eu falei agora há pouco. Enquanto ele era jogador, ele foi agregando conhecimento. E quando ele se tornou, saiu chegou o tempo dele de sair, ele pôde então agregar os conhecimentos e as experiências e ser um treinador competente. Vamos lá para finalizar sobre educação. Eu trouxe um conceito aqui sobre educação. A educação é uma instituição formadora dos padrões morais dos indivíduos, como eu havia abordado, que nós mostramos os valores éticos. Sendo necessário que a educação e a escola tenham o papel de socializar os indivíduos para que eles se desenvolvam socialmente, aqui ó, socialmente e profissionalmente, dentro dos padrões pré-estabelecidos a seu grupo social que nós já falamos anteriormente, ou seja, aprender a ser membro da sociedade. Se eu não tiver os valores éticos, dificilmente eu vou estar dentro desse membro, eu vou fazer parte desse membro da sociedade. E aprender a ser membro da sociedade é aprender o seu devido lugar nela, que nós já falamos, de direitos e deveres, que fazem parte também do conjunto de regras, que são regras éticas que nós precisamos estar adquirindo. Só assim é possível preservar a sociedade. Mas eu trouxe a fala de Rodrigues. Ele publicou esse texto aqui sobre educação, que foi no ano 2000, página 33. Então, como vocês observam, pessoal, sem educação fica difícil eu me desenvolver plenamente como ser social. Fica difícil eu estar contribuindo para o desenvolvimento no meu trabalho, o desenvolvimento na minha cidade. Por isso que eu preciso desses valores. Eu preciso ter os valores éticos agregados na minha personalidade. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter aqui contribuído com algumas dúvidas que talvez estejam pairando em vocês, que vocês não conseguiram talvez fazer a redação. Eu espero que vocês tenham conseguido ampliar um pouco mais o que vocês já tinham aprendido anteriormente. Meu bom dia a todos e a todas e espero vocês na próxima terça-feira, ok, pessoal? Bom dia e fique com Deus.